Bloco 38. Distribuição industrial regional no Brasil. Aula 1. Concentração industrial no Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Vamos falar sobre a concentração industrial no Sudeste do Brasil. Esse é um tema muito importante, tanto para o Enem quanto para concursos, porque mostra como a economia brasileira se desenvolveu de forma desigual. Primeiro, vamos olhar para os principais estados. São Paulo é o maior polo industrial do país. Aqui temos destaque para a indústria automobilística, metalúrgica, têxtil, química e, mais recentemente, tecnologia. O Rio de Janeiro tem uma economia mais ligada ao petróleo, à indústria naval, química e também à produção de bens de consumo. Já Minas Gerais se destaca na siderurgia, metalurgia, mineração e na produção de alimentos industrializados. Mas por que toda essa indústria se concentrou aqui no Sudeste? Existem alguns fatores que ajudam a explicar. Primeiro, a infraestrutura. Portos, como o de Santos e o do Rio de Janeiro, rodovias e ferrovias facilitam muito o transporte de mercadorias. Segundo, o mercado consumidor. São Paulo, Rio e Belo Horizonte são grandes centros urbanos com muita gente comprando produtos industrializados. Terceiro, os recursos naturais. Minas tem minério. O Rio tem petróleo e gás. Esses insumos são essenciais para a indústria. Também não podemos esquecer do histórico econômico. A industrialização começou ainda no século XIX, mas se intensificou no período de substituição de importações, entre 1930 e 1950. E, claro, a mão de obra. Aqui havia, e ainda há, grande oferta de trabalhadores urbanos qualificados. Agora, quais foram as consequências dessa concentração? Primeiro, o desenvolvimento econômico se tornou desigual. O Sudeste cresceu muito mais rápido que outras regiões do Brasil. Também houve urbanização acelerada, com cidades crescendo em ritmo intenso e surgindo problemas como trânsito, favelização e poluição. E por fim, tivemos migração interna. Pessoas do Norte e Nordeste se mudaram para cá, em busca de trabalho nas indústrias. Para completar, as políticas públicas ajudaram a consolidar essa concentração. Investimentos em infraestrutura, incentivos fiscais e criação de polos industriais reforçaram o crescimento da região. Um exemplo histórico é o Plano de Metas do JK, nos anos 1950, que colocou São Paulo no centro da industrialização nacional. Resumindo, a concentração industrial no Sudeste não é por acaso. É resultado de uma combinação de recursos naturais, mão de obra, infraestrutura, histórico-econômico e políticas públicas. Tudo isso explica por que essa região é, até hoje, o coração da indústria brasileira. Aula 2. Expansão industrial para o Sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre a expansão industrial para o sul do Brasil, ou seja, para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa história começa principalmente nas décadas de 1960 e 1970, quando o Brasil vivia um período de crescimento econômico acelerado e o governo começou a estimular a instalação de indústrias fora do Sudeste. O objetivo era, claro, reduzir a concentração industrial em São Paulo e Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, aproveitar os recursos e a mão de obra do Sul. Mas por que o Sul se tornou tão atraente? Bom, existem alguns fatores importantes. Primeiro, os incentivos do governo, como financiamentos, isenções fiscais e a criação de zonas francas. Depois, a mão de obra qualificada.
Muita gente de descendência europeia, principalmente alemães e italianos, já estava na região e trazia tradição em cooperativismo e organização do trabalho. Outro ponto fundamental foi a infraestrutura. Portos estratégicos, estradas bem localizadas e proximidade de mercados internos e externos. Sem contar os recursos naturais como madeira, carvão, energia hidrelétrica e a matéria-prima agroindustrial que ajudavam a indústria a se desenvolver mais rapidamente. E quais foram os principais setores que surgiram em cada estado? No Paraná, destacaram-se indústrias automobilísticas, metalúrgicas e de papel e celulose. Em Santa Catarina, o foco foi têxtil, vestuário, metalúrgica e alimentos, especialmente os frigoríficos. Já no Rio Grande do Sul, a indústria se concentrou em metalurgia, petroquímica, calçados, alimentos e máquinas agrícolas. Mas quais foram os impactos dessa expansão? Primeiro, houve uma descentralização industrial, diminuindo a concentração apenas no Sudeste. Também ocorreu um desenvolvimento das cidades médias, com mais empregos, urbanização e crescimento do setor de serviços. E claro, o Sul passou a contribuir mais para as exportações, aproveitando portos como Paranaguá e Rio Grande. Então, quando vocês pensarem na industrialização brasileira, lembrem-se, o Sul deixou de ser apenas uma região agrícola e se tornou uma peça importante na indústria nacional, com setores diversificados e integração econômica crescente. Aula 3. Indústria no Nordeste, Polo Petroquímico de Camaçari, automotivas em Pernambuco e Bahia. Vamos falar agora sobre a indústria no Nordeste brasileiro. Historicamente, o Nordeste sempre teve menos indústrias do que o Sudeste e o Sul. Mas isso não significa que não exista produção industrial por aqui. Na verdade, nos últimos anos, surgiram polos específicos, concentrados em algumas cidades estratégicas, impulsionados por incentivos fiscais e uma boa infraestrutura logística. Um exemplo muito importante é o Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Esse é um dos maiores complexos petroquímicos da América Latina. Aqui temos fábricas de produtos químicos, plásticos, fertilizantes e derivados de petróleo. Ou seja, é um polo que não só gera muitos empregos, mas também atrai investimentos de empresas brasileiras e internacionais. Outro setor que tem crescido bastante é a indústria automotiva. Na Bahia, temos montadoras de veículos leves e pesados, que se beneficiam da proximidade dos portos para a exportação e importação de insumos. Já em Pernambuco, o polo industrial de Suape é focado na montagem de carros e no fornecimento de autopeças. Esses polos estão cada vez mais conectados à cadeia global de produção automotiva, ou seja, fazem parte de um sistema internacional de produção e comércio. Mas por que essas indústrias se instalaram justamente nessas regiões? Alguns fatores ajudam a explicar. Primeiro, a proximidade de portos como os de Camaçari e Suape facilita o transporte de matérias-primas e produtos acabados. Segundo, os incentivos fiscais oferecidos pelos governos federal e estadual ajudam a reduzir custos para as empresas. E, claro, a disponibilidade de mão de obra na região, muitas vezes qualificada para esses setores, também faz diferença. O impacto desses polos industriais é bastante significativo. Eles ajudam a diversificar a economia nordestina, historicamente muito ligada à agricultura. Além disso, geram empregos diretos e indiretos, aumentam a arrecadação e estimulam o desenvolvimento tecnológico na região. Apesar de ainda serem limitados a alguns polos, esses investimentos
contribuem para reduzir a desigualdade econômica entre as regiões do Brasil. Resumindo, o Nordeste pode não ser o maior centro industrial do país, mas com polos como Camaçari e Suape, ele tem mostrado que também consegue atrair indústrias estratégicas, gerar empregos e se integrar à economia global.